Boa noite. A base do nosso estudo será um versículo que é o seguinte: E por que vos inquieteis com as vestes? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Esse versículo está em Mateus, capítulo 6, né, versículo 28, e aparece muito parecido também em Lucas, capítulo 12, versículo 27. Eu fiz um estudo de como esse versículo aparece nas leituras do Emmanuel, no livro que foi reunido pela FEB, né, que reúne os comentários do Emmanuel a partir de alguns versículos. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Luz Imperecível, que é do Honório Onofre de Abreu, que é um livro que eu conheci a partir do Núcleo de Estudos e Práticas do Evangelho, que faz estudo detalhado, né, da Bíblia, né, do Novo Testamento, e a gente tem esse grupo aqui no Veneranda, e esse é um livro que eu recomendo muito, assim, ele é muito bonito. E também uma outra obra que chama o Evangelho por José Damasceno, que é também um estudo detalhado de alguns versículos do Evangelho. Eu escolhi esse versículo, me veio assim de falar sobre ele, porque a vida em muitos momentos nos convida para a gente aprender, né, sobre a fluidez, sobre o desapego e também sobre o fortalecimento da nossa fé. E eu escolhi esse tema em especial nesse momento, muito por conta também da gestação, assim, que tem me levado muito a essa reflexão. Sempre que eu escuto os relatos, né, de mães e pais, que agora eu estou mais atenta, constato que a paternidade, a maternidade é um grande convite para essa entrega. Mas é claro que não só esse momento das nossas vidas, né, ou essa experiência, mas nós somos convidados a essa entrega em muitos outros momentos. E é possível tirar muitas reflexões a partir, né, de um versículo tão conhecido e aparentemente também tão simples. A lição, né, que Jesus nos deixa, ela nos adverte contra as inquietações improdutivas, né? E a gente pode muito observar a natureza para entender isso. A natureza nos ensina muito sobre serenidade, aceitação, paz, sobre trabalho. E uma simples flor pode nos ensinar tudo isso. Os lírios, eles se esforçam, né, com paciência, desde a germinação. Então, elas não se agitam, reunindo reservas desnecessárias de energia para o futuro, porque elas simplesmente acreditam, instintivamente, claro, que elas vão ter os suprimentos necessários para a vida delas. Então, elas não desdenham o que têm e vão fazendo o que podem, cooperando assim na sua tarefa, na verdade, né? Fazendo a sua parte. O Honório, que é esse autor que eu comentei, ele salienta que Jesus usa a imagem dos lírios, porque eu vou ler um trecho, tá, dele, que ele fala dessa imagem. Se na observação geral eles sugerem a beleza e o perfume, no exame mais amplo acabam por nos convocar à reflexão quanto à grandeza, à sabedoria e à providência, inerentes a todo sábio. Apesar de posicionados como vegetais em faixa de retaguarda na escala evolutiva, distante dos padrões da inteligência e da razão, recebem eles da misericórdia de Deus o cuidado, o alimento e a delicadeza artística, de modo a recolherem os caracteres associados à progressão do ser, sempre em perfeita sincronia com a ordem e com o belo. Então, o Emmanuel também faz alguns comentários bem interessantes a partir do lírio, né? Que eles não se preocupam em ser gerânios ou cravos, ou eles se aceitam como são, na essência, que são formados segundo os princípios da espécie.
Não cogitam de criticar outras plantas que lhe ocupam a vizinhança, deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas, nas atividades que dizem respeito a cada uma delas. As flores, né, os lírios, admitem o calor e o frio, o vento e a chuva, e aproveitam deles aquilo que pode ser útil, sem se queixar. O Emmanuel também traz que as flores não indagam quanto à condição ou à posição daqueles que conseguem prestar serviço. Elas não indagam as suas tarefas, né? Seja se for acrescentar a beleza e perfume à terra, seja se for ornamentar uma festa, seja se for estar escondida no meio de uma floresta ou de um campo. E, sobretudo, os lírios desabrocham e servem através das forças da natureza, né? Ainda mesmo que tragam raízes mergulhadas no pântano. Então, os lírios também podem nascer em locais aparentemente mais difíceis, né? As flores não solicitam admiração alheia. Florescem, dão o seu perfume ao vento que passa, enfeitam a alegria, confortam a tristeza, são úteis e assim não se revoltam. Jesus, nessa lição, ele não está recomendando a indiferença ou a irresponsabilidade, porque pode parecer, né? Elas não trabalham, elas simplesmente estão ali, né? Na verdade, o conselho não é a despreocupação em relação ao serviço a fazer, né? É mais em relação ao excesso de preocupação ou a preocupação desnecessária, né? Sabemos que temos nossas responsabilidades e que precisamos cuidar das nossas responsabilidades, mas o convite é para calma e o cuidado equilibrado do que é preciso ser feito. Quando Jesus traz que realmente os lírios, né, não trabalham nem fio, ele também nos convidou para um olhar mais sensível para a natureza. E o Honório de Abreu escreveu um trecho que eu achei muito poético. É bem poético os comentários dele no livro. Realmente, os lírios não trabalham nem fiam, mas mostram no mecanismo que lhes é próprio o aspecto subjetivo da atividade e da arte, daquele que não é apenas o criador, mas o artista, dotando todo o cosmo de infinitas manifestações de bondade e grandeza. Toda planta, quando examinada, revela muitas perfeições, né? Nas minúcias, assim, nos detalhes. E essa beleza da natureza em detalhes sempre desafiou muito a capacidade do homem, né? Então, quando Jesus diz pra gente olhar os lírios, não é qualquer olhar, não é? É um olhar atento, minucioso, claro. E é também um olhar que vai além da contemplação, mas que envolve também a contemplação. E quando estava lendo sobre isso, eu me lembrei de uma experiência que a gente teve aqui no Educandário, que era uma dinâmica em que uma pessoa ficava vendada e o outro guiava, né? E aí essa pessoa que guiava podia escolher algum lugar para parar e a gente ficava naquele lugar e tocando em um objeto ou sentindo o lugar, né? E depois tirava a venda do olho para observar atentamente aquele lugar. E eu fiz esse exercício com a Carol Menon. E a Carol, que é a nossa professora aqui, que também é do Movimento da Fraternidade, ela me fez parar na frente de um jardim. E a gente ficou um tempão lá, olhando as flores, os detalhes das flores, né? E eu fiquei muito impressionada aquele dia e eu agradeci muito ela, porque eu passo por aquele lugar todos os dias, mas eu não percebia os detalhes, não percebia a lindeza que estava nos detalhes ali, né?
Então, é sempre um convite, né? A natureza nos convidando a reparar nos detalhes divinos que estão nas obras maravilhosas que ele deixou para o planeta. E o Honório de Abreu também fala sobre isso um pouco mais. Um outro trecho, tá assim. O universo fala da grandeza do Criador que Jesus exalta, projetando novas percepções quanto à sabedoria e à harmonia que nele imperam. Toda a natureza se veste com simplicidade e beleza, a tanger a sensibilidade que tem olhos de ver, para mais eloquentes e inquestionáveis provas da existência de Deus. Então, essa busca de um olhar mais atento à natureza, à contemplação, me levou também a refletir sobre quanto Jesus nos pediu o combate ao pessimismo. Se você para observar uma flor, é impossível você, nessa observação, se sentir como com uma tristeza profunda, entende? Porque é tão bonito, é tão, né, tão rico, é tão grandioso que te faz perceber assim, nossa, né? Quanta beleza pode ver em algo tão pequeno, né? Então, ainda que a gente encontre muitos solos difíceis nas nossas vidas, né? O convite é para combater, né? Esse pessimismo, a tristeza, né? E renovando nossas atitudes mentais, confiando, né, no poder divino, que assim como criou as flores, também nos criou. O Emmanuel fala sobre quantos ainda carregam o derrotismo, né? Quantas vezes vemos trevas mesmo com a luz do sol brilhando, né? Incrível. Quanto a gente às vezes enxerga baixeza em criaturas que são muito dignas e que estão fazendo um bom trabalho. Quantos caminham aflitos, angustiados, inquietos diante de qualquer obstáculo, por mínimo que seja. Quantos ficam desconfiados em relação aos outros e, por suspeitarem tanto, acabam ficando inabilitados de trabalhos coletivos e de colaboração. E, de alguma forma, acredito que todos nós já passamos por esses momentos. Mas o bom é que sempre vai ter um novo nascimento, uma nova luz do sol, né? E assim como a luz do sol, né? O amor de Jesus está ali, sempre para nos ajudar a nos reerguermos e sairmos dessas prisões, né? Jesus, então, nos recomenda para não termos preocupação, né? Preocupações sem propósito, né? Nem temos uma ânsia nociva em relação à comida, à vestimenta ou a qualquer outra questão do campo material. Porque, de novo, isso não está se falando de uma irresponsabilidade em relação à vida material, mas um convite para sair de tormentas descabidas, né? Para sairmos de tormentas que são, né? Que são de coisas supérfluas, né? De necessidades que na verdade não existem, né? O Emmanuel fala, porque nesse capítulo também tem aquela parte que ele fala dos pássaros, né? E ele fala, a ave canta feliz, mas ela edifica a própria casa, né? Assim como a flor, ela embeleza, obedecendo os desígnios da natureza, né? Obedecendo as suas funções na natureza. Então, esse é o grande convite, né? Desenvolvermos as nossas funções, né? O que precisamos fazer. E vivermos confiantes, né? E atentos, para engrandecermos na sabedoria e no amor. A vida é sempre uma grande escola, né? Muitas mensagens falam isso. E o desespero, ele só nos desgasta, né?
E a irritação só nos prejudica e também prejudica quem está próximo da gente, muitas vezes. Então, sempre que surge um problema, o ensinamento de Jesus nos traz: acalma, reflete, aprende e serve, né? E isso apareceu, né? Aparece em inúmeras mensagens de inúmeras formas. E essa ajuda espiritual, né? Essa providência divina, nem sempre vem na ajuda material, mas ela pode vir na inspiração para que a gente consiga os meios de nos livrarmos, né, por nós mesmos do mal que está nos afligindo naquele momento, da dificuldade que está nos afligindo naquele momento. Tem um trecho que eu achei muito bonito do Memória de um Suicida, que um dos mentores fala para eles que se eles tivessem esperado cerca de 2 meses, 3 meses, eles iam achar as soluções, né? Já estava tudo encaminhado para que, né, eles conseguissem solucionar os problemas deles, mas no desespero, né, eles cometeram o ato do suicídio, né, que é um ato, né, de extremo desespero. Mas quantos atos, né, desesperados a gente não toma por ansiedade, por não esperar, né, por não se acalmar e entender melhor o que está acontecendo ali, o que é possível ser feito, com calma. Deus conhece as nossas necessidades e sempre provê o que a gente precisa para o nosso aprendizado. Então, nenhum sofrimento é à toa, né? Nenhuma dificuldade é à toa. Ela está ali por necessidade de aprendizado nosso. Então, na verdade, são bênçãos, né? No livro Rumo Certo, no capítulo 3, o Emmanuel tem um trechinho que achei bem, que resume essa ideia. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeia. E escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhe a solução. E existem muitas mensagens do Emmanuel que trazem isso, né? O acalma-te, né? Paciência, a fé, são indicações, né, que ele nos traz em muitos momentos. Sobre esse trecho, né, em que Jesus enfatiza a observação sobre o crescimento dos lírios, né, olhar como eles crescem, né, Honório observa que Jesus trata da nossa própria evolução. E aí ele escreveu assim: sua providência visa sempre dotar os filhos do que lhes seja suficiente ao crescimento. Refletindo dentro deste enfoque, nos é possível alcançar, ainda que em parte, a amplitude dos valores que nos são canalizados, a fim de que a glorificação do Senhor possa ser atestada na capacidade do ser em exemplificar a mensagem universal do amor. Então, a natureza exemplifica o amor e a bondade de Deus a todo momento. Basta a gente olhar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 19, que é o capítulo da Fé Transporta Montanhas, eu fiquei muito pensando nessa relação, né, de por que a gente entra nesses ciclos de ansiedade, de angústia, de aflição. Porque ainda estamos aprendendo até a fé verdadeira, né? E a fé verdadeira, ela se alia muito à humildade, né? E todo aquele que tem fé, confia. E confia mais em Deus, né, do que em si mesmo, se vê como instrumento, né? E essa fé, né, segundo os Espíritos, né, nesse capítulo, eles falam sobre o poder que a fé tem de nos dar lucidez, de nos clarear a mente para encontrar soluções. Porque ela nos produz perseverança, né? Essa energia de
não, eu vou vencer, né? Eu vou conseguir vencer e eu vou, né, entender o que está acontecendo. Porque Deus está aqui comigo e porque eu estou passando por isso, porque eu tenho que passar nesse momento e isso vai passar. E nós todos temos o sentimento de fé inato a nós, né? Porque a fé está muito ligada à consciência das nossas próprias faculdades divinas, né? Então, as faculdades divinas estão depositadas em nós e elas vão eclodindo na maneira como a gente vai evoluindo. Uma das mensagens que tem desse capítulo está assinada pelo Espírito Protetor José. E eu achei bem bonita, só um trecho curtinho. Com a fé não há más tendências que não possam ser vencidas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Então, a esperança e a caridade andam junto com a fé, né? A fé, acho que muitas vezes foi compreendida como um lugar... um momento que eu rezo, que eu estou ali sentado, concentrado, pedindo a Deus algo, né? Mas ela é ativa, né? A fé, ela tá na vida o tempo todo. Ela tá no momento da oração, da meditação, mas ela também ela deve estar, né? A todo momento ativa. E a Adri trouxe um pouco sobre isso algumas semanas atrás, né? Sobre esse fortalecimento da nossa fé. E realmente esse é um tema muito relevante para as nossas vidas. Outro capítulo que é também do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vi uma relação entre esse versículo, é o Buscai e Achareis, que é o capítulo 25. Há um trecho que coloca que a terra produz o suficiente para alimentar todos os habitantes e que a fome acabará quando os homens souberem administrar os bens que ela fornece, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Eu fiz essa relação porque eu fiquei pensando na abundância, né? Toda vez que eu penso na natureza, assim, eu penso na abundância. Porque eu acho muito impressionante quanto fruto dá uma árvore. É incrível, é incrível. Tipo, uma árvore alimenta muitas pessoas, né? Então, a natureza trabalha muito com a abundância. E eu sempre fico muito impressionada de termos pessoas passando fome num planeta com tanta abundância, né? Então, quanto isso revela que ainda estamos presos, né, mais no egoísmo, no orgulho, né, do que na solidariedade. E acho que esse é um grande aprendizado para a humanidade, né? Olhar um pouquinho que a gente olha uma árvore, né? Quantos frutos ela produz. E Jesus trouxe também muitos ensinamentos sobre a gente não dar mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais, né? Que os bens materiais, na verdade, eles devem ser sacrificados em proveito das leis espirituais. E muitas vezes, ainda na nossa sociedade, a gente coloca o contrário, né? Que tudo que a gente possui, então, deve servir ao aprendizado e ao bem. Senão, estamos usando os bens materiais ou intelectuais de maneira errada, né? Toda vez que algo não é distribuído, que algo é desperdiçado, que algo é simplesmente descuidado, que deixamos de lado, a gente está indo contra a lei de amor, né? A lei de caridade. E então, acho que há muitas lições possíveis, né? Observações possíveis que podemos fazer das nossas vidas a partir dessa observação, né? De como estamos cuidando dos nossos bens materiais
e também dos imateriais, né, das nossas sabedorias. A única felicidade que é possível, que é real, né, que é possível aqui na Terra é a da paz, né, de ter o coração em paz. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os Espíritos, tem uma mensagem assinada pelo Fenelon, não sei se é assim que fala, em que ele trata dos tormentos voluntários. Então ele fala assim, sobre o homem ser ávido pelo que pode deixá-lo agitado e perturbado, criando para si mesmo tormentos que só ele próprio poderia evitar. De quantos tormentos se livrará aquele que souber se contentar com o que tem, que não tem inveja daquilo que não possui, que não procura ser mais do que realmente é. É calmo, pois não cria necessidades fantasiosas. E o Espírito nos deixa ainda mais uma reflexão. A calma não é a maior felicidade que pode haver nas tempestades da vida? Então, achei muito relacionada a essa reflexão sobre os lírios, né? Então, ele coloca várias relações, né, que a gente pode fazer, assim, de não se atormentar desnecessariamente, de não invejar, de não procurar ser mais do que realmente é, de não fantasiar necessidades, mas de fazermos a nossa parte, né, e termos a felicidade de estarmos, né, com o coração tranquilo. E é estabelecendo, então, né, essa calma, né, essa tranquilidade, pelo menos estamos no caminho de estabelecer o reino de Deus no nosso íntimo, né, de nos renovarmos. E o convite de Jesus é sempre de renovação íntima, né? Todas as lições trazem esse pedido, né? Esse convite. E que a gente não se esqueça, né? De que em toda encarnação, né? Em toda reencarnação, a gente é colocado como, com quem, onde e quando precisamos estar, né? Com as ferramentas que são necessárias para a nossa evolução. Então, a gente tem a função mais adequada para aquele momento da nossa evolução, seja enquanto companheira de alguém, seja enquanto no seu trabalho, seja sendo chefe, não sendo chefe, independente, né, de que função a gente está ocupando naquele momento, aquela função nos traz os aprendizados necessários. O local onde a gente está, a época em que a gente está, e também, claro, e principalmente, eu acho, as pessoas com quem nós estamos convivendo, né? Elas nos trazem os aprendizados necessários para a nossa evolução. E aí a gente, né, vai nessa caminhada de aprendizado, cada vez mais consciente dessa caminhada e cada vez mais consciente de que o destino está nas nossas mãos, no sentido de que o que eu faço hoje constrói, né, essa evolução, esse futuro, né, e que Deus é justo, é bom, né, todos nós estamos sobre as leis de livre-arbítrio e de causa e efeito. Então, não há por que se preocupar tanto, né? É esse o convite também que Jesus nos faz, né? A gente fazer o melhor possível, né? Dentro das possibilidades que a gente tem naquele momento. E cada hora, né? Cada momento das nossas vidas tem características muito próprias, assim. E trazem exigências que são próprias daquele momento, problemas, desafios. E a gente não precisa fantasiar, né? Coisas que podem jamais acontecer, né? Sofrer por antecedência, né? Ou ficar problematizando. A eternidade é vivida instante a instante. Achei isso muito bonito. Que é das reflexões que o Damasceno fez a partir desse trecho, que é o outro livro que eu citei lá no começo.
Ele fala assim: vivemos no eterno presente, no agora. Este instante é o maior presente que Deus nos deu. O passado é experiência e o futuro é oportunidade. Então, todas as provas que, né, passamos, elas são vistas para a nossa evolução, né? E cada problema deve ser enfrentado na hora daquele problema, né? A gente viver um instante presente na sua intensidade e plenitude. E isso me fez lembrar muito da contemplação, né? Quando estava exercitando isso lá no Carol, né? De uma maneira bem simples, eu não estava pensando em outras coisas, no problema que tinha que resolver, no aluno que não tinha aparecido na escola, o que tinha acontecido. Eu estava olhando aquela flor e contemplando ela. Fazermos mais exercícios de estarmos no presente são muito salutares. Né? Várias culturas e religiões falam sobre isso também. E o Damasceno também trouxe reflexões sobre como, nessa passagem, Jesus nos chama a atenção sobre a nossa preocupação exagerada com as coisas materiais, né? Que ficamos muito preocupados com as coisas materiais e acabamos perdendo muito tempo com isso. E por vezes deixamos até essas preocupações desorganizar a nossa própria vida. E acabamos nem podendo usufruir, né, das bênçãos, né, que as coisas materiais poderiam trazer, de tão, né, doentia que tá essa ansiedade por querer mais. E ele faz essa relação muito com os lírios, né, deles cumprirem sua obrigação onde quer que estejam e com os elementos que eles têm naquele momento. Então, realmente são convites para termos mais fé, mais confiança. E eu fiquei pensando, e as mensagens também trazem essa reflexão, se Deus tem tanto cuidado com os elementos mais simples da natureza, né? Com um mineral, com uma flor, com um animal, por que ele não teria tanto cuidado conosco, né? Então, é muito observar, né, todo esse cuidado de Deus com a natureza, né, com cada ser, nos fortalece a também perceber esse cuidado o quanto nós também, né, enquanto seres em evolução um pouquinho, né, mais à frente, também temos essa aura de cuidado em torno de nós, né. Então, quando estamos com a consciência tranquila, não precisamos mesmo estar preocupados. Né? E é buscar essa consciência tranquila, né? Reduzir, então, as nossas necessidades que são artificiais, que são irreais, né? Que são produtos muitas vezes da competição, né? Do individualismo ainda que vivemos na nossa sociedade. O Damasceno escreveu, né? Deus nos dá a vida, nós precisamos comer e beber para mantê-la. Ele nos dá o corpo, nós temos necessidade de cobri-la. Ora, é o Criador quem nos proporciona a vida e o corpo, que são os elementos essenciais. Nós devemos providenciar o acessório. E quem nos faculta o primordial tem condições de colocar ao nosso alcance o secundário, né? Que é importante para a manutenção. Então, achei bonita essa reflexão dele, porque se Deus nos deu o que é mais, né, importante, por que Ele não nos daria os meios de cuidarmos do que é mais importante, né? Achei muito bom, assim, que fica tão aflito com, não, tipo, né? Você tem os meios, você vai conseguir os meios de cuidar do essencial. E Jesus nos ensina, então, né? Eu fiquei pensando, refletindo sobre isso agora à tarde em especial, sobre o quanto esse versículo nos traz elementos bem importantes para vencermos nossa ansiedade, nossa intranquilidade, né? Que é que é algo tão forte no nosso tempo que gera até doenças, né?
mentais. Então, primeiro porque ele afirma que os bens terrenos são secundários. Segundo, porque ele cuida, ele fala, né? Jesus fala que Deus está cuidando de nós, assim como ele está cuidando de toda a natureza. Então, por que a ansiedade? Ele fala também, né, indiretamente sobre o quanto a ansiedade nos leva a não aprendermos com o momento presente, né? A não observarmos as riquezas. Então, quando ele convida olhai o lírio, né? Olhai as aves, observai, né? Volta para o presente, né? Olha a riqueza que tem aqui, né? Então, foram essas reflexões que fiz a partir desse versículo. Eu espero que vocês tenham gostado e fica realmente o convite para a leitura mais atenta, né, dos versículos, esses estudos, né, que são chamados de miudinho, que vão palavra por palavra, são muito importantes e geram muitas boas reflexões. Então, muito obrigada, desejo muita perseverança e muita calma para todos nós. Uma boa noite.